Olá! Alexandre Paes Talk Show hoje, entrevistando uma pessoa maravilhosa, com um talento extraordinário para escrever e se comunicar. Minha amiga, posso dizer colega, Renata Câmara! Seja bem-vinda. Muito obrigada. E aí, Renata? Ai, Alexandre, um prazer, viu? Estar aqui com você. Quem é Essa Renata oportunidade. Câmara? Renata Câmara é uma pessoa que gosta de se comunicar, é mãe, né? É casada, né? É filha, é uma profissional, vamos dizer assim, full time, né? Workaholic, que ama o que faz, que o trabalho move, né? Porque quando a gente produz, Alexandre, a nossa mente, quando ela não para, né? Então, isso me move. O trabalho me move, me motiva o dia inteiro. Eu cheguei para Renata e fiz assim, ô Renata, tu dorme? Né? Aí você respondeu o quê? Pouco. Pouco. Eu durmo pouco, viu, Alexandre? Inclusive, meu marido fala muito, porque... Mas é isso mesmo, a gente que vive nessa área de jornalismo, de comunicação, é full time, certo? É como eu digo a vocês, é um trabalho que é continuado, que não para, né? E que nos motiva, né? Porque eu vou dizer uma coisa a você, quando eu paro, eu sinto falta daquela adrenalina, sabe? Assim, me deixa, vamos dizer assim, um pouco... Está faltando alguma coisa. E Renata começou como? Renata começou, né? Meu pai era jornalista, né, era um grande jornalista, foi presidente da Associação de Imprensa de Pernambuco, né, era uma pessoa muito conhecida em Pernambuco, né, enfim. E Renatinha começou assim, inspirada no pai dela, né? Fiz direito também, mas a minha paixão pela comunicação e pelo jornalismo realmente predominou, né? E então eu comecei trabalhando com meu pai, né? Ele tinha uma empresa de comunicação, né? De assessoria de imprensa e de eventos, e eu era sócia dele. E, enfim, tudo começou assim, né? Em seguida, eu entrei como estagiária na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, onde lá depois fiquei durante 15 anos, né? E ali construí uma história, né? Depois saí da Assembleia, fui trabalhar em outros órgãos, né? E no mercado, né? No mercado de jornalismo, fazendo assessoria de imprensa para algumas empresas também, políticos, campanhas políticas, fiz várias campanhas políticas, né? Em Jaboatão, em Recife, enfim, fiz muitas campanhas políticas, o que me deram muita experiência, muita vivência, né? Principalmente na área de jornalismo político. Renata, como é o nome do pai? O nome do meu pai era Calazans Neto. Senhor Calazans. Exato. E qual era a tendência dele? Ele fazia o jornalismo, mas em que segmento? Ele fazia mais jornalismo na área empresarial, né? Meu pai foi um homem de comunicação durante muitos anos da Brahma, né? Ele fazia toda essa parte da comunicação da Brahma, né? Fazia parte de relações públicas, né? Enfim, toda essa parte de divulgação era com ele, né? Enfim, tinha um network imenso, né? Que, assim, herdei um pouco disso dele também, né? Ele deixou esse legado, assim, para mim. Construiu grandes amigos, né? Eu costumo dizer, sabe, Alexandre, que meu pai era uma pessoa que ele tinha uma coleção de amigos, sabe? Que ele construía pontes, não construía muros, né? E isso é muito bom na vida, né? Porque na vida a gente tem que aprender a entrar e sair, né? Sem fechar portas, né? E construir pontes e construir amigos. Porque tem um ditado que diz assim, é melhor a gente ter amigo na praça do que dinheiro na mão, não é verdade? E isso é uma realidade, viu? Então, meu pai foi um grande colecionador de amigos, que fez grandes amigos, que construiu muitas pontes e que deixou um grande legado para mim, para os meus irmãos, sabe? E é isso, foi minha grande inspiração, né? Meu orgulho. É isso, amigo. Ô, Renata, nesse caso da virada da chave
na comunicação da saída do papel para o digital. Como é que você passou por isso, viu isso e sentiu isso num contexto dessa transição? Olha, Alexandre, o ser humano ele é resistente a mudanças, né? A gente tende a se acomodar um pouco, mas, vou ser sincera, eu sou uma pessoa que eu sou um pouco, vamos dizer assim, impaciente, né? Então, quando você está muito tempo, eu senti essa necessidade, né, do digital. O mercado pediu digital, então a gente tem que se atualizar, é uma necessidade. É importante, é fundamental. Hoje, se você não tiver um domínio da área digital, realmente você vai estar fora do mercado de trabalho, né? Então, assim, para mim foi tranquilo porque eu vi aquilo como uma necessidade, como fundamental para o sucesso do meu trabalho, né? Para o resultado, né? O resultado realmente era outro, né? Então, eu gosto do contato com o papel, do livro, né? Eu gosto, certo? Mas eu vejo que realmente hoje o mundo digital está aí. Se a gente não se adapta, a grande necessidade que a gente viu do digital foi durante a pandemia. A pandemia nos ajudou muito a criar, né? A criar situações para a gente sair daquela crise econômica que foi, vamos dizer, global, mundial, né? E abrir um cenário de oportunidades. Então, assim, posso lhe dizer, viu, Alexandre, que na pandemia foi o período que eu mais trabalhei em minha vida. Eu trabalhei muito. Teve uma coisa assim que eu gosto do papel também, do livro, né? Porque convive... Do contato, né? Convive já há bastante tempo. E recentemente, viajando, aí você vai viajar com aquele livrozinho na mão. Eu tenho um amigo meu que diz assim, eu viajo com esse livrozinho que eu acho chique. Eu pego esse livro, sei nem o que está escrito nele, eu pego ele, vou no aeroporto, vou passando com ele assim, eu vejo todo mundo com ele, eu digo, deve ser massa. Aí, tá, eu pego o livro, vai e volta com o livro, né? Ele disse que já esquece de vez em quando no lugar que passa, aí tem que comprar outro livro novo no aeroporto. E eu conversando com a minha filha, eu disse, rapaz, como é o nome daquele tabletzinho, que é um livrozinho pequenininho e tal? Aí ela disse, tal. Aí eu disse, Maria, pega um bichinho desse aí para mim, cabe certinho na minha bolsa, fica melhor do que levar os livros. E comecei a usar, né? Até hoje não sei nem o nome daquilo. Né? Era um iPad? Tem um livrozinho que você tem vários livros dentro. Eu não sei. Aí, o que acontece? Mas aí, quando eu estou lendo ele, rapaz, dá um sono. Eu olho assim, eu digo, rapaz, tem que ler isso mesmo. Já com papel não, eu consigo ter um resultado melhor, né? Assim, sabe, Alexandre, eu acho chique, assim, uma das coisas, até voltando ali a falar do meu pai, quando ele, né, se foi, então ele deixou uma grande herança para mim, que eu posso dizer assim, foram muitos livros. E ele era um grande leitor de Fernando Pessoa. Ele adorava Fernando Pessoa, né? Então, assim, ele deixou essa herança que, para mim, assim, é um grande patrimônio, sabe? Ter isso, assim, eu vou lá na minha estante de vez em quando, faço uma boa leitura de Fernando Pessoa, de outros autores que ele gostava muito também, então, tem vários, né, para citar aqui, mas tem muitos. E esse contato com o livro, por mais que a gente esteja nessa era da tecnologia, olha, eu vou lhe dizer, eu acho que não tem igual, né? É um contato diferente, assim, com papel e tal, entendeu? Além de ser chique, né? Você está ali tomando o seu cafezinho e fazendo uma leitura, né? Não é a mesma coisa de você ler no digital, mas hoje, diante do tempo da gente, da velocidade do tempo, que hoje o tempo está passando muito rápido, é também necessário, às vezes, a gente baixar um livro, baixar um arquivo, uma boa leitura também, no iPad, num tablet, né? Seja em qualquer... no computador, no notebook. O importante é a gente ler, viu? Porque ler é fundamental. Hoje, Renatinha, eu chamar também de Renatinha, pode, né? Claro, pode, né? sim. Foi o que eu fiz, eu cheguei, fiz um treinamento recente, né? Aí eu estou deixando um livro no banheiro, um livro na sala perto da televisão. Estou botando assim porque uma época próxima agora, porque eu acredito que a última novela que eu vi foi Roque Santeiro, né? Não acredito, Alexandre. Eu acho que a última foi Roque Santeiro, porque eu dizia sempre que a última que eu vi foi Bem Amado, né?
Não, amigo. Mentira. Então, o que acontece? Então, nessa época, a gente via 3 novelas, né? Conseguia ver 3 novelas. Por que tu não pode ler 3 livros? A gente parava na frente da televisão, via 3 novelas, quer dizer, capítulo tal, capítulo tal, capítulo tal. Então, se a gente podia ver 3 novelas, a gente pode ler 3 livros. Não estou dizendo que pegar e ler o tempo todo, mas se pegar um passo, dá uma lida, pega outro passo, dá outra lida, pega outro passo, dá outra lida. Mas você não vai compreender. E eu até entendo, porque na nossa época, nós fazíamos a leitura e depois fazia interpretação de texto. Né? A gente fazia interpretação de texto. Então, hoje, pela falta de leitura, a gente não consegue fazer interpretação de texto hoje. A gente lê, né? A gente pergunta, a pessoa lê, se lê, li. Você tem condições de traduzir para mim? O cara não sabe dizer o que leu. Na verdade, hoje as pessoas meio que decoram, né? Porque também tem mais prática, porque hoje você vai na internet e no Google, e o Google faz essa interpretação para você, né? Hoje a gente tem essa facilidade que a tecnologia, ela é maravilhosa, que eu costumo dizer que a tecnologia é muito bom, mas também é muito ruim. Depende para o que você vai usar, né? E nossos jovens hoje precisam realmente de um limite. Eu tenho um filho de 18 anos, e eu digo muito a Pedro, antes dele concluir o ensino médio, né? Eu vou dizer isso aqui, ele vai me matar. Mas eu fui ver os livros dele e estavam tudo lacrado, né? Eu disse, meu Deus, Pedro, o que foi isso? Que situação é essa? Como é que você passou? Não, mãe, porque hoje eu faço tudo pelo celular. Né? Faço pelo meu notebook, faço pelo celular. Então, realmente, a era digital hoje tomou conta. Né? Hoje, para você pegar um jovem, para ele parar e ler um livro, é preciso que ele tenha esse hábito em casa. E olha que eu fiz de tudo, viu? Chegou na adolescência, dei até vários livros para ele, né, ler um pouco sobre essa passagem para a adolescência, né, para a vida adulta e tal. E como sempre, não, mãe, não preciso disso e tal. Não queria ter essas coisas, né, de adolescente. Mas a leitura, ela é fundamental, sabe? Seja da forma digital, como realmente você pegar e ter o prazer. Porque, assim, eu sinto o prazer de abrir um livro e ler. É prazeroso. Amigo, não é a mesma coisa, né? Mas a gente precisa se adaptar às situações, né? O ser humano, ele tem que aprender a se adaptar às situações. Então, a gente se adapta, né? Porque também, se a gente não se adaptar, se a gente não se modernizar, a gente não sai do canto, né, Alexandre? É a verdadeira tendência, né? Um tempo atrás eu li que uma notícia dizendo assim, na Alemanha, não tem mais lápis nem caneta na sala de aula. De danos, não tem mais nem lápis nem caneta na sala de aula. É meio complicado isso, né? E o fato de a gente ter vivido com essa cultura da leitura, do toque do livro, eu acredito que hoje não dá mais para forçar a barra, entendeu? Porque você chega em casa para estudar, bota o livro sobre a mesa, você vai ver do lado de cá está o computador. Quer dizer, não dá para concorrer, é desleal, né? Outra coisa, o cara leva 3, 4 quilos de livro nas costas. Chega lá, aí, quer dizer, eu posso dizer porque eu não sei o que é que eu vou dizer assim, meu menino na pandemia, eu tive que comprar, a gente teve que adquirir os 3 anos, né, dos livros dele, porque fazia parte de um contexto, como você falou, eu não sei se existe a palavra, intocável. Ó, não tem escrito nada, né? Então... Desse jeito era o de Pedrinho. Então, o que acontece? Eu acredito que está na hora de fazer uma reformulação no ensino, né? Eu acho que o ensino é aqui assim, ó, o cara tem que ir e voltar para a escola com isso aqui, certo? Tem que ir para a escola e voltar com o seu computador. Não tem como mais mudar isso. E hoje a tecnologia ela é uma ferramenta importantíssima de inclusão, né, Alexandre? Em todos os sentidos. Você pega um notebook hoje, é uma ferramenta de trabalho, de inclusão, de você se comunicar com as pessoas. Né? Hoje a gente tem aí várias plataformas, Instagram, Facebook, né? São vários, TikTok, entre outros. Né? Então, assim, não dá mais para viver sem a tecnologia. Realmente, hoje a gente se adaptou e se viciou, né? A era tecnológica. Não tem mais como voltar atrás. Eu fui convidado pela Prefeitura de São José dos Campos para ver no ensino fundamental a introdução do computador na sala de aula
na primeira infância de contato com os livros. E tu já imaginou um bocado de jovens, de criança, eu acho que tem ali em torno de 5, 7 anos, e entrar assim um bocado de gente com paletó e gravata, parecendo o quê? Para eles é um palhaço, né? Entrou um bando de palhaços na sala. Rapaz, você acredita que as crianças não perceberam a gente? Eu me lembro que era a turma da Mônica e eles estudando matemática. A gente foi ver, visitar como é que era a situação, e eles lá, vidrado na tela, a gente lá parecia que a gente era invisível. Então, para você ver tamanha O poder, né? curiosidade de estar ali, tudinho, quer dizer, eu fiquei mais encantado porque a gente não fez diferença. Então, eles estavam focados naquilo, né? Então, eu vi convicto de que no futuro próximo não tem como fugir disso, né? Não tem, amigo. Agora, eu vou lhe confessar uma coisa. Eu não abandono o meu caderninho e a minha caneta, viu? Já percebeu isso? Por quê? Porque muitas vezes eu tenho um celular muito bom, tá? E, né, tenho um notebook muito bom, tablet, essas coisas. Mas, olha, muitas vezes uma bateria apaga, dá um problema, dá um, sei lá, né? E o que eu escrevi está ali. Não é verdade? Então, não que eu não ache que seja fundamental a tecnologia, eu sou totalmente adepta, certo? Mas eu também não abandono o meu caderninho, viu? É importante. Caderninho de jornalista. Exatamente. Tá ali com a minha canetinha, adoro uma caneta, né? Inclusive, o povo lá em casa vive carregando minhas canetas, eu vivo estressada. Vou até falar aqui pro meu marido, viu, Luiz Carlos? Por favor, pare de pegar minhas canetas. É, tem que botar um chip na caneta. Falei, botar um rastreador em caneta agora. Verdade. Aí o mercado começar a produzir caneta com rastreador. Pois é, mas é isso mesmo. Eu gosto de ter um caderninho assim para anotar, é importante. Às vezes acontece, a gente não sabe, de repente dá uma pane aí no celular, uma coisa, entendeu? E aí, você não recuperou aquele arquivo, aquelas informações que você tinha, mas se você tem anotado, você tem, entendeu? Renata, qual foi a entrevista mais engraçada que você já fez na sua vida e na sua profissão? Que você lembra? Olha, eu já, assim, né, na época de estudante, porque quando eu já estava formada, eu já estava bem na área política, né, trabalhava na área política, então entrevistei vários políticos, né, e assim, mas na época de estudante eu entrevistei Jason Wallace, né, que faz Cinderela, né, então foi Sim. uma das entrevistas mais engraçadas que eu tive, né, e assim, ele é uma figura. Mas né? ele estava como Jason ou estava como Cinderela? Veja, no momento que eu entrevistei, ele estava como Jason, né? E foi engraçado? E foi muito engraçado. Ele é uma pessoa muito engraçada. Então, foi realmente uma das entrevistas mais engraçadas, assim, que eu tive, né? Que eu fiz, né? E na minha trajetória, entrevistei muitos políticos, né? Fiz algumas coberturas, assim, importantes, né? Enfim, que fazem parte, que marcam a vida da gente. Eu nunca me esqueço que foi um momento de tristeza, mas que para mim foi importante na minha trajetória, né, profissional, que foi cobrir o velório de Reginaldo Rossi, né, que é um ícone da nossa música pernambucana, o nosso rei, né, que eu amo as músicas de Reginaldo Rossi, adoro, e foi uma perda assim realmente lamentável para a nossa cultura, né, para Pernambuco, para o Brasil, né, porque Reginaldo, olha, Reginaldo, sinceramente, gente, era demais, viu? Era demais. Então, foi muito bom, né? Mas, enfim, foi um momento para minha carreira assim que eu considero que foi bem importante, né? E que eu me emocionei muito, né? Porque eu era uma fã dele. Então, ali mistura um pouco, né? De fã, de admiração, de tudo, né? De um momento de despedida. Mas que Reginaldo vai estar sempre eternizado, né? Nas músicas dele, né? Em nossos corações, nossas lembranças, né? Isso é muito bom. 3 políticos que você entrevistou que foi muito importante para a sua carreira. Olha, já tive a oportunidade de trabalhar, porque como eu trabalhei na Assembleia, então entrevistei vários deputados, né? Um que eu achei na época bem importante ter entrevistado, né, que não era deputado estadual, era deputado federal, que foi Sérgio Guerra, né, que foi, eu considero que foi
uma entrevista assim importante, né? Outro também, que também não era deputado estadual, mas estava lá no momento, foi Carlos Wilson, né? E uma pessoa que, assim, marcou muito o início da minha carreira de tudo, a quem eu tenho uma gratidão imensa, e que infelizmente também não está mais entre nós, que foi o ex-deputado João Negromonte Filho, né? João também era um grande amigo do meu pai, uma pessoa que eu tinha um carinho imenso, uma pessoa humana maravilhosa, né? Então, é isso. Uma mulher que você entrevistou na política e uma mulher que você entrevistou fora da política. Olha, uma mulher na política, deixa eu me lembrar agora. Infelizmente, a gente não tem tantas mulheres na política, né? Deveria ter mais. Mas uma mulher na política que eu me lembro muito bem, que hoje está aí, que foi a nossa governadora Raquel Lira. Na época, ela era a presidente da Comissão de Justiça da Assembleia, né? Eu tenho muita honra de ter tido, né, esse privilégio de ter já entrevistado Raquel. E hoje está aí, né, dando um banho de experiência, né, de gestão, né? Quero até parabenizar aqui a governadora Raquel Lira. E uma mulher que não esteja na política que você entrevistou. Eita, deixa eu me lembrar. Mas vamos ver. Eu acho que foi. Deixa eu me lembrar aqui, viu, Alexandre? Isso é pegadinha, viu? Deixa eu me lembrar que minha memória aqui não está das melhores. Mas tiveram algumas mulheres que não estão mais hoje na política que eu entrevistei. Uma delas foi a Elba Ramalho, que inclusive estava no velório de Reginaldo Rossi. Elba Ramalho. Sim. Deve ter sido massa. Não foi tão massa, porque foi um momento assim, assim, o momento de que, dela, né, né? de que ela, de que tava todo mundo tava, né? Foi bom por um lado, porque Elba também é maravilhosa, né? Representa a nossa cultura nordestina, né? As músicas dela também são maravilhosas, ficam no nosso coração, né? E para mim ela é um dos ícones, viu, da música popular brasileira. Agora vamos lá, a pergunta de universitário. Sim. Foi as duas que você ficou pensando, agora tu vai pensar mesmo, viu? Tu imagina, né? Qual foi a campanha que você trabalhou como assessora de imprensa, tá certo? Que, pelo fato de ter sido muito intensa, você aprendeu mais? Olha, teve uma campanha que eu fiz do pastor Clayton Collins de Jaboatão, que eu aprendi muito, principalmente sobre a política, a forma de fazer política no município, né? Pastor Clayton é evangélico, né? Então, assim, são várias peculiaridades. Então, assim, foi uma campanha que eu aprendi muito, principalmente na forma entender como se faz política ali naquele município, né? Você já fez campanha para político que não seja evangélico? Olha, não. Os políticos que eu fiz têm, por incrível que pareça, tem essa característica. Todos foram evangélicos. Trabalhei na campanha de Geraldo, de Paulo Câmara e tal, mas não vamos dizer assim que eu estivesse na coordenação, né? Trabalhei na comunicação em si, mas eu não estava na coordenação. Agora, na de pastor Clayton, né? Da deputada federal Clarissa Tércio, pastor Júnior Tércio, aí sim eu estava na coordenação das campanhas. De Michelle Collins também. Já andou, hein, bichinha? Muito. E sempre você trabalha mais aqui na capital ou no sertão? Olha, Alexandre, eu não tenho muito essa coisa, viu? Como eu disse a você, eu gosto muito de trabalhar de domingo a domingo. Meu marido até diz assim, menina, você não para. Quando para, realmente é porque tem alguma coisa errada. Mas, às vezes, é até importante a gente desacelerar um pouquinho, né? Mas não tem isso, não, viu? Onde tiver trabalho e que tiver condições, eu estou lá trabalhando. Seja na cidade, na região metropolitana, seja no sertão, seja no agreste, onde for. Renata, dá uma olhada na câmera que está para você e passa para ela, essa turma nova que está querendo estudar e fazer jornalismo. Qual seria o primeiro passo que a pessoa tem que dar para dar essa grande caminhada? Olha, primeiro, viu, gente, tem que estudar. Estudar muito é importante, né? Se comunicar. Tudo na vida a gente tem que se comunicar.
né? Às vezes, com um olhar, a gente se comunica. Então, para quem está começando jornalismo, ter esse compromisso com a verdade, com a informação, né? Com a transparência, né? Isso é muito importante, né? O compromisso, aliás, eu acho que o compromisso em tudo que a gente faz é muito importante. Então, para você que está começando agora, né? Tenha compromisso naquilo que você faz. Renata, e aí? Deu para tremer? Não deu nada? Agora mudou de lado? Agora o lado é oposto. Aí aqui é o lado de quem pergunta e é ali quem responde, né? Você tem que estar no lado de quem pergunta, né? Você Sim, como exato, assessora de exato. imprensa, tudo. É assim mesmo, né, Alexandre? A gente tem que estar sempre tendo outras experiências, né? Tanto é o que eu digo, né? Às vezes você está numa redação de jornal é diferente, de você estar numa assessoria de imprensa é totalmente diferente. São rotinas totalmente diferentes, né? Então, é bom a gente que trabalha nessa área de comunicação, a gente é inquieto, sabe? Essa inquietude de querer estar aprendendo, de estar fazendo mais. Você não tem aquela zona de conforto, né? Eu digo, meu marido é bom, porque aí não existe o tédio, né? Você não fica entediada, nunca, né? Como foi, Renata, no outro lado do microfone? Olha, meu amigo, eu confesso a você que a gente fica um pouquinho nervoso, né? Mas foi bom. Depois a gente relaxa, né? Depois a gente relaxa, né? Para tudo tem a primeira vez, né? É. Alexandre Paes, Talk Show, agradece por você ter vindo e espera vê-la outras vezes. Com certeza, foi um prazer imenso, Alexandre, estar aqui, viu, no Alexandre Talk Show, porque, gente, é um sucesso. E esse homem aqui, ele é brilhante, viu? É uma mente, olha, que eu vou lhe dizer que eu conheço poucas como a dele, viu? Muito obrigada, Alexandre. Renatinha, quem agradece sou eu. E aí, ó, mais uma vez, ok? Agradece lá, passa a informação lá, o que você achou, o que você acha que deve mudar, quem deve ser convidado nas próximas entrevistas e ajuda aí. Fala aí onde é que deve melhorar. É um grande desafio, beleza? Obrigado.